Alô, você, Otávio Pitaluga, produtor executivo do documentário Comando Pitaluga e filho do general Pitaluga, que comandou o primeiro esquadrão de reconhecimento da FEB na Segunda Guerra Mundial. Vamos trazer para vocês, nessa apresentação hoje, 10 curiosidades sobre que vão ser apresentadas no documentário Comando Pitaluga. E eu gostaria de pedir a você que comente abaixo quais foram as que você já conhecia ou que não conhecia, ou se você quiser adicionar algum outro ponto relevante, vai ser um prazer, então, conhecer a sua opinião. Em relação aos afundamentos de navios brasileiros no Nordeste. Então, vocês sabiam que mais vidas brasileiras foram perdidas nesses afundamentos do que na própria participação da FEB nos campos de batalha da Itália? Esse é o ponto que culminou com a declaração de guerra do Brasil ao eixo, e então a formação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e toda a nossa ação. Mas eu considero que esse ponto, por favor, quem é que sabia que mais vidas foram perdidas nos afundamentos de navios do que na própria guerra, certo? Segundo ponto, meu pai, né, então primeiro-tenente, ele, apesar de ser militar, de estar servindo, ele não esperou ser convocado para a guerra. Ele se alistou. Na verdade, ele foi um dos primeiros brasileiros a se alistar, o que demonstra o seu patriotismo, afinal de contas, ele é um militar, ele escolheu essa carreira, e então ele mais é algo interessante, né, de se comentar. Quantas enfermeiras? Vocês sabem quantas enfermeiras participaram? Sabem quem fez o treinamento das enfermeiras brasileiras? Pois é, essas coisas a gente vai deixar para contar no filme. Mas o que a gente pode dizer para você é que as enfermeiras da mulher brasileira vamos passar para o Brasil e, por favor, patrocínio realmente aconteça. O Esquadrão de Reconhecimento, foi a única unidade de cavalaria que se reportava diretamente ao Marechal Mascarenhas de Moraes. Era composta de apenas 158 homens e seus carros, seus blindados. E, pasmem vocês, seu trabalho era de encontrar o inimigo na linha de frente. Era o primeiro ponto de contato com o inimigo e, muitas vezes, de partir em perseguição ao inimigo para que ele não se reorganizasse num contra-ataque. De 9 da manhã às 5 da tarde, com direito ao almoço, com direito à cesta, voltar para casa e tudo mais, o Esquadrão de Reconhecimento perdeu apenas 4 combatentes. Ou seja, dos 158 soldados combatentes do Esquadrão de Reconhecimento, 154 voltaram com vida para o Brasil. Isso é resultado da liderança que essa unidade de cavalaria blindada teve nos campos de batalha.
E o Esquadrão de Reconhecimento ele teve 2 comandantes. Na verdade, está aqui a foto do livro do general Renato Tibau, que nos inspira, que será a base do filme, e tem aqui do lado direito o capitão Flávio, que foi o primeiro comandante. E nesse primeiro momento, o Esquadrão de Reconhecimento ele tinha uma ação de unidade de infantaria, fora das suas características como cavalaria, e foi um momento em que ele estava realmente fora das suas funções. E aí o Flávio teve um problema de saúde muito sério, que fez com que ele tivesse que voltar ao Brasil. Inclusive, ele ficou inapto para o serviço militar a posteriori e veio a falecer até com pouca idade. E foi esse o momento em que o Esquadrão de Reconhecimento passou a ter as atribuições de que o meu pai, na época, primeiro tenente e era o comandante, eram 3 pelotões, ele era o comandante do primeiro pelotão, ele assumiu, foi promovido a capitão e assumiu, então, a liderança, e foi assim que o Esquadrão de Reconhecimento se celebrizou. E esse é realmente a maior parte do filme que nós vamos contar, vai ser sobre essa ação do Esquadrão de Reconhecimento como tal. O que é a FEB, a entrada da FEB na guerra, tem a ver com o dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Se vocês olharem o mapa, a Normandia ela fica abaixo da Inglaterra. Então, ela foi a maior ação militar da história da humanidade, né? Com esse número monstruoso de aliados presentes, mais de 156 mil, combatendo contra 50 mil alemães ali, forças alemãs naquele momento, da FEB. O fato da FEB entrar na guerra permitiu que os americanos deslocassem uma divisão inteira. O Brasil entrou com uma divisão, então ele deslocou uma divisão inteira para o ataque da Normandia. E a partir daí é que a guerra começou a se encerrar. Portanto, tem pessoas que falam erroneamente que o Brasil chegou no final da guerra. Será? Quanto tempo mais teria durado a guerra se o Brasil não tivesse entrado? Será que o Brasil não entrou para justamente acelerar o término da guerra? Então, eu acho isso uma curiosidade para a gente refletir. E na FEB, nós tínhamos um belo número de alemães e judeus, né? Alemães brasileiros, nascidos no Brasil, judeus nascidos no Brasil, que compuseram a FEB. Quer saber os números? Vamos ter que assistir o filme. Sinto muito, eu não vou dar essa informação agora. Mas eles foram muito importantes e relevantes. Por quê? Porque meu pai tinha um desses brasileiros, filho de alemães, que falava alemão, que ajudou para a rendição das forças alemãs aos brasileiros. Vocês sabiam disso? Vamos ver o filme, vocês vão conhecer toda a história. E aí? Essa eu não vou contar. Mas para existir uma rendição, tem que existir um primeiro ultimato, de rendam-se porque vocês estão cercados ou então serão dizimados. Como foi dado esse ultimato? Quem deu esse ultimato? Qual foi o momento em que isso aconteceu? E para vocês saberem, as forças alemãs nunca haviam se rendido no campo de batalha. Essa foi a primeira vez que os alemães se renderam. Eles escolheram se render aos brasileiros, né? E foi brasileiras com a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, que era comandada pelo general Otto Vetter Pico, e que depois ficou muito agradecido pela forma humanitária com que os brasileiros trataram os alemães nesse momento dramático, então, da história da humanidade. Querem saber mais detalhes? Vamos patrocinar, vamos assistir a esse filme, então. E, por fim, a cobra fumou. Faziam piada dizendo que o Brasil não ia entrar na guerra, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil
participar. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar na Segunda Guerra Mundial. Aliás, latino-americano. Então, a cobra fumou e o brasileiro, então, gostou da brincadeira e adotou a cobra fumando como o nosso símbolo da FEB. E que nós vamos fazer, senhores, ao lançar essa obra, é fazer a cobra fumar de novo e mostrar para o mundo que ela é capaz de fumar quantas vezes o povo brasileiro for convocado para uma ação dessa magnitude. Então, esses são os nossos códigos de valores, são as curiosidades, espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, meu pai foi presidente do Conselho das Associações dos Ex-Combatentes do Brasil por 30 anos, de 72, desde que ele entrou para a reserva, até 2002, no ano do seu falecimento. E 30 anos, ou seja, foi toda uma carreira dedicada ao Brasil, dedicada ao Exército Brasileiro, dedicada à cavalaria, e depois, ainda assim, ele continuou lutando pelos ex-combatentes, pelas suas viúvas, pelas filhas, para que tivessem, para os seus colegas, né, que tivessem condições de serem bem atendidos, de serem respeitados, de serem valorizados. E é isso que nós vamos fazer com esse documentário. Valorizar a FEB, valorizar os nossos heróis, valorizar o verdadeiro povo brasileiro que não foge à luta, que não se rende, que não se entrega jamais. Essa é a nossa mensagem. Convidamos patrocinadores, convidamos você também a fazer um crowdfunding, né? Enquanto os patrocinadores não chegam, precisamos seguir na jornada. Qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda e ficaremos muito agradecidos, temos muita fé de que essa produção chegará ao mercado no ano que vem. Aqui são os meus contatos, nós somos produtores, eu sou produtor executivo e tenho como produtor de audiovisual o cineasta Yuri Sanada, super premiado. Tem aqui os nossos links nas redes sociais. Por favor, fiquem à vontade para clicar e nos acompanhar. Estamos à disposição de patrocinadores, de amigos, pessoal de crowdfunding, recrutem, deem seus testemunhos, comentem abaixo, curtam, compartilhem. O que nós temos que fazer é realmente levar essa obra adiante. Conto com o apoio de todos os senhores. Muito obrigado pela atenção.